Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um episódio aqui do canal Eu Missionário, do podcast Eu Missionário. E como sempre a gente fala, a ideia é entrar nessa mesa e poder estar com amigos, poder estar apresentando para vocês amigos que são homens e mulheres que de fato esse mundo não mereceu e que estão servindo o reino de Deus. E estão clamando e vivendo para que venha o teu reino, literalmente, todos os dias. E hoje é um dia muito especial com um amigo, uma barba incrível. Olha, primeira vez que eu fui lá, o WhatsApp me passaram o contato, vamos pregar na minha igreja. Eu vi a fotinha, primeira coisa que eu já vejo, primeira coisa, pode ver lá, rapaz, que bela barba. Porque eu tinha a barba grande, né, Ju? Eu tinha, mas eu estou nessa fase, menos pelos faciais, né? Então, como dizem, menos maquiagem masculina, que é o que falam, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tá aqui pra ter essa conversa. Obrigado, mano. Se aceitar, Ju vai falar um pouquinho, ele também, mas vamos lá. Estamos aqui com o Juninho, né, ou Serginho, né, do Compaixão Aquece, um ministério lindo que a gente vai conversar bastante aqui sobre isso. Eu estou bastante empolgada para ouvir mais as histórias, como tudo começou. Então seja bem-vindo, Serginho. Obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Uma honra estar aqui com vocês. Tamo junto. Muito bom. Esposo da Cristiane, né? Isso. E também uma querida amiga. E pais também, né? Do Jordan, do Lucas e da Lorena, né? Isso. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Toca violão. Dá uma arranhada no violão. Dá uma arranhada, rapaz. Humilde, viu? Tem um grupo de pagode cristão. Primeira vez que eu fui na igreja dele, eu fiquei maravilhado, Ju, porque chego lá, tem lá um grupo completo de pagode. Percussão, cordas. E eu fiquei, gente, como assim? Como não conhecemos essa igreja? Porque, cara, a gente, por um tempo, recebia chineses aqui no Brasil e o que a gente mais apanhava, assim, no sentido de ter dificuldade, era achar igrejas que tocassem ritmos brasileiros. Sim. Né, Ju? Porque a reação dos chineses era, cara, Brasil, ritmos, musicalidade. Era músicas... Chegava aqui... Igual tem lá, igual tem aqui. Então se perdia muito. Pela primeira vez que eu tava lá na Casa de Amor. Casa de Amor. Né? Aliás, um olho e um carinho pros pastores, muito queridos, sempre acolhendo a gente com muito respeito e abrindo a porta mesmo para missões. Sim. Né? Mas falando em igreja, mano, como é que foi assim o seu começo, assim? Como é que foi a conversão? Como é que foram os caminhos aí? Sim. Cara, foi muitas histórias, né, pra contar, mas a minha conversão nasceu a partir de Cara, tava num campo de futebol ali, jogando bola, e recebi um convite pra visitar a igreja Família da Fé. Mandar um abraço pro Raft, missionário usado por Deus, que foi um cara que, com a sensibilidade ali, eu tava tomando uma cerveja, eu bebia, já usei droga, né, já fiz algumas coisas, né, e ele tava num momento que eu tava precisando buscar a Deus, só que eu não sabia como, tava perdido. E ele teve a sensibilidade de olhar e falou, pô, cara, por que você não faz uma visita aqui na minha igreja? E daí a gente começou a conversar e tal, e todo sábado eu encontrava ele no futebol. Aí chegou um dia que eu comecei a ficar envergonhado, porque toda vez que ele chegava eu já tava, né, já tinha tomado, né, uma cerveja lá, já tava meio daquele jeito. Aí eu comecei a ficar envergonhado na hora que eles chegavam, né? Falei, pô, dá uma segurada o pessoal da igreja. E sempre convidando e eu me esquivando. Aí até que chegou um dia que eu falei pra minha esposa, a gente precisa procurar uma igreja. Meu filho, ele teve uma lesão no joelho, muito séria, e as coisas começaram a apertar, né? Aí eu falei que a gente precisa procurar uma igreja, porque realmente eu estava me afundando naquilo que estava realmente atrapalhando a minha vida, que era a dependência química. Perdi meu pai para as drogas, né? E quando eu vi, eu estava indo para o mesmo caminho. Então foi um momento que eu falei, cara, a gente precisa tomar uma decisão. E nisso veio ao coração o convite dele. E até que a gente aceitou ir para a igreja, chegou lá, né? No primeiro culto, minha esposa já levantou a mão, que o pastor falou, quem quer se batizar, tal? Vai ter um batismo, minha esposa levantou a mão. Aí eu já olhei para ela assim,
Falei, cara, eu só queria vir pra igreja, né? Isso daí é muito sério, né? Eu queria isso. Muito sério. Daí eu olhei pra ela assim, ela olhou e se posicionou, muito séria assim, se posicionou. Aí eu falei, beleza. E eu quietinho na minha. Aí no domingo que vem, no seguinte, eu fui, levei ela pra igreja, só que daí eu não entrei na igreja. Deixei ela e desci pro bar. E fiquei lá todo domingo, fazendo isso daí durante quase um mês. Até que senti no coração de conhecer, né, um pouco. E ali falei, vou entrar lá nesse curso de batismo só pra ver, né? Não tem nada a perder, vou lá com ela. Aí ali o missionário pastor Wagner Pelissari, hoje ele tá na Igreja Nazareno, ele começou a falar de Jesus de uma maneira que eu nunca tinha escutado. E eu parei assim, eu falei, cara, esse cara existe mesmo. E fiquei apaixonado, cara. Eu fiquei apaixonado. Falei, semana que vem eu tô aqui de novo. E aí comecei a ir num curso de batismo, mas não na intenção de me batizar. Queria ali aprender, né? E foi passando. E nesse período eu comecei a ter uns levantes, uns sonhos, algo que eu não estava acostumado com aquilo, né? Sonhava com um cachorro me perseguindo e falando, até hoje você fez tudo isso de errado, agora você quer servir a Deus. E ele acordava todo suado na madrugada, chorando, com a minha esposa do lado, e orava, né? Tudo muito novo. E o último sonho, eu lembro até hoje, que foi quando três demônios me seguraram com a mão para trás. Parecia daquele filme Gremlins, né, das antigas. Eles me seguraram com a mão para trás e um deles pegou um pote, e nesse pote tinha uma água com feto dentro. Eles pegaram uma concha e queria colocar na minha boca e falou assim, seu pai bebeu, você também vai beber. E ali, cara, chorando, falando, não, tenho Jesus na minha vida. E neste momento sumiu, acordei, e depois daquele dia nunca mais assim eu tive esse tipo de sonho, né? E continuei indo pro curso lá de batismo. E num dia assim que eu tava um pouco meio querendo desistir, né? Porque falei, eu sempre vivi nas coisas erradas. Quando eu começo a caminhar certo, começo a ter esses sonhos, essas coisas, não quero isso pra minha vida, não. E daí nesse dia, o pastor foi usado por Deus para falar algo ali sobre o processo de libertação a qual eu estava enfrentando. E ali eu pude entender e falar, eu tô nesse processo, então vou ter paciência e tal. E ali eu realmente tomei a decisão, eu não vou me batizar. Eu e a minha esposa, nós nos batizamos no mesmo dia. Ele foi o mover, né? Foi bênção demais. E ali começou a minha caminhada ali com Deus. Muito interessante isso, né? Como a luz dissipa as trevas, né? Como o testemunho daquele cara que só ia no futebol, ele não precisou falar nada, né? Constranger vocês olha, para de beber, para de fazer isso, mas o testemunho deles, a presença deles, a luz. Né, de Cristo Jesus, já tinha como se fosse desse constranger, né? Do tipo, não, poxa, eu tô nessa situação, eles vão chegar depois, não, deixa eu mudar um pouco. Sim. E daí Deus vai colocando as pessoas na nossa história, né? Pessoas de Deus mesmo, que vão direcionar a gente para mais perto dele, para mais próximo de ter um relacionamento com Deus, né? Pessoas que vão ajudar na fase da libertação, da conversão, que é um processo, né? É uma caminhada e, nossa, é muito, muito abençoador ver isso, né? Essa manifestação da graça de Deus contínua e atual, nos dias de hoje. Né? Não é uma história tão distante, né? Muito lindo, assim, ver que como você comentou, assim, o simples convite do teu amigo, né, te tocou profundamente, né? Sim. Às vezes a gente pensa, mas eu vou falar, né, eu vou convidar, o cara tá em outra, né, outra pegada, tá bebendo, tá jogando, tá aqui, eu vou convidar para ir, né? Me dispor, né? Vou me dispor com as pessoas aqui, meu, e o simples convite te moveu, né? Fez a diferença. Foi o start mesmo para. E ali, assim, eu tinha acabado de conhecê-los, né? Conhecer ele, e ele foi ousado porque, como você disse, simples coisas. E às vezes a gente acha que a gente tem que fazer grandes coisas para fazer missões, né? Para se envolver com alguma coisa. E ali ele não ficou
pregando, ele não ficou falando, ele simplesmente ele foi acolhedor, né? O amor dele me constrangeu mesmo. E ali eu observando a comunhão deles, como eles chegavam, a oração, eu falei, cara, que ambiente gostoso, né? Mas de longe. E ali eu comecei a observar e ele estava atento, né? Estava atento. Por isso que eu falo, né, para nossa equipe lá do Compaixão, que a gente tem que estar atento às coisas, porque é como uma pesca. Deus, ele dá dá as ferramentas pra gente. Sim. E se a gente não jogar na hora certa, eu perco o peixe, ele vai embora, né? Então ele na hora certa ele jogou a isca ali, fisgou e foi, né? Fiquei relutando, mas deu tudo certo, né? E sempre quando eu falo do meu testemunho, eu falo dele porque é um cara de um coração. E hoje estamos aí, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E nos faz lembrar também que a obra é de Deus, né, mano? Assim, é Deus quem faz, é Deus que convence, né? É o Espírito Santo que age. Né? E as ações simples, né? A gente pensa, não que seja errado isso, mas a gente estuda sobre evangelismo, sobre discipulado, a gente vai, faz isso, aquilo, lê, estuda, conversa com pessoas, mas, cara, é muito simples. Muito simples. Acho que essa é uma das coisas que mais eu tenho refletido e me lembrado, né? Seja no aconselhar pessoas, no ouvir pessoas, no evangelizar, é muito simples. É muito simples, porque, como você falou, Deus já nos deu as ferramentas, Ele já nos capacitou, Ele está conosco. Então, todo esse processo que seria mais pesaroso, né, seria mais complicado, não é. Eu nunca esqueço uma missionária que a gente conheceu, chinesa, que ela foi para Namíbia, né? Foi para um país da África. Sim. E ela, quando a gente encontrou com eles, era um casal. E a gente perguntou, né, como que era o trabalho, né, de evangelismo, que eles tinham um trabalho, assim, de evangelismo mesmo, né, de implantação de igrejas e tal. E ela falou assim, olha, se eu soubesse que era tão simples, eu teria ido antes. Porque, a gente se dispõe. A parte B da fala, né, que é o mais bizarro, né? No sentido... Você lembra que ela falou assim, porque a gente ora por libertação e Deus liberta as pessoas. A gente ora por cura e Deus cura as pessoas. E ela começou a compartilhar do que Deus estava fazendo naquele país, e nos guetos, nas vilas, nas cidades. E ela falava exatamente isso, né, Ju? Ela falou assim, é simples, a gente vai, a gente faz o que a gente sabe que a gente precisa fazer. Há tempos a gente sabe disso, e Deus que vai dando crescimento, Deus que vai eu acho que vocês experimentam muito isso, né, Sim, no ministério de vocês, né? Sim, muitas experiências, né? A gente começou a se envolver com missões, assim, através de uma ação na Cracolândia, que eu fui convidado para ir. Em São Paulo? Em São Paulo. Na verdade, né, Deus levantou um pastor uma certa vez, e falou, enquanto eu estava no mundo, né, tocava na noite, tocava aí nos bares, né, e daí Deus levantou um pastor e falou assim, cara, você vai tocar para Jesus, e você vai tocar e vai cantar. Aí eu falei assim, cara, tocar beleza, mas cantar, esse cara tá ficando louco. Não é de Deus isso daí, essa história aí. Não é pra mim, não. Não é pra mim, não. Acho que ele tá jogando uma conversa, fala pra todo mundo isso, Deus tem uma obra na sua vida, essa conversa kit aí. completo, né? Toda vez é mesmo. Deus tem uma obra na sua vida e tal. E daí, cara, assim, eu desacreditei, né? Porque eu falei assim, pagode na igreja e cantar, nunca cantei na minha vida. Falei, não, nada a ver, né? Eu morri de vergonha, assim, não conseguia nem me expressar direito, sempre tive essa dificuldade. E daí, todo esse processo de conversão, né? Até que recebi um convite para ir para Cracolândia, ter uma missão lá, junto a Batista Cristolândia, que tem lá. Sim. E daí a gente foi para lá, né? Saiu um ônibus aqui da Família da Fé, e a gente foi para lá, e ali eles explicaram o tipo de trabalho que ia ser feito, daí eles falaram, a gente vai pro fluxo agora, né? Nossa. Aí, só fala, explica o que é fluxo. Fluxo é onde o pessoal tá na intensidade ali do uso da droga, né? Ainda estão nos ali, efeitos. No efeito, ou no efeito intenso, de já usou, ou no efeito intenso do tá procurando para usar. Tá procurando, né, para usar, buscando então, ali. É uma loucura. Uma loucura. E ali, né, tem de tudo, né? E muita gente, né, mano? Muita gente. A primeira vez que eu fui na Cracolândia que me assustou foi isso.
é muita gente o tempo todo. Sim. Tipo, a gente fez trabalho de manhã, lotado. A gente fez trabalho 10 da noite, lotado, e assim. É um shopping ao céu aberto da droga, é muito triste. É o dia inteiro aquela movimentação. À noite intensifica mais ali, porque o pessoal, eles saem de dia às vezes para conseguir ali o dinheiro e voltam à noite para ficar usando. Ou de dia eles ficam até, estão cansados de usar toda a noite. Você vê muitos jogados ali, né? E esse era o nosso papel, de ir até eles no fluxo e convidá-los a ir para a base missionária. E ali bater um papo com eles, convencê-los aí, e dali, né, Deus fazer a obra na vida deles. E a gente cheio de expectativa, porque, pô, a gente veio da comunidade, sabe como funciona, né? Eu cresci vendo meu pai sendo usuário desse tipo de entorpecente, então, assim, é algo que já estava acostumado, né, com algumas coisas, mas a hora que eu cheguei ali, eu falei, não tô acostumado com nada disso, outra realidade. E até que eu fui caminhando ali no meio do fluxo, até que encontrei um homem, e ali eu fixei os olhos nele, e Deus, foi como se parasse o tempo. Deus me levou até ele assim, em olhar, como se eu estivesse indo até ele, e como se eu estivesse sendo aquele cara. Eu me via aquele cara. E Deus falou assim, ó, era para você estar nesse lugar, era para você ser esse cara. Se você não tivesse, né, ouvido a minha voz, era para você ser ele. E eu vendo o cara ali tudo se contorcendo, né, com a droga ali, né, nos efeitos. E ali rapidamente já, sabe, quando volta a consciência, dá aquele chacoalhão, eu falei, Senhor, eu entendi o que o Senhor quer de mim, eu entendi o meu chamado, e a partir de hoje eu vou te servir fazendo isso, buscando, resgatando, porque eu creio que Deus, ele permite que nós passamos algumas experiências, para termos, não que a gente sabe de tudo, mas para termos propriedade dessas experiências, tem a empatia, a compaixão de falar, cara, eu passei por isso, eu sei o que você está passando, não é fácil sair disso, né? Se a sua família desistiu, eu não vou desistir, porque por um período eu desisti do meu pai, e eu não sabia como lidar com a situação de acolher, porque eu não tinha conhecido Jesus. Então eu tinha um olhar de julgamento, um olhar de meu pai, assim, vergonha, não quer nada com nada. Mas quando eu entendi o meu chamado, eu passei a ter um olhar de acolher, de estender a mão, de simplesmente amar, né? E ali falei com Deus, e dali começou realmente o chamado para missões, para rua, para dependência química, né? Para pessoal alcoolizado, né? Prostituição, e Deus começou a direcionar, e estamos aí até hoje. E como surgiu o Compaixão Aquece, Juninho? O Compaixão Aquece, ele nasceu justamente na Cracolândia. Dia 15 de junho de 2015. Lembro até hoje. Fui fazer uma missão lá na Cracolândia e tava um frio, acho que um dos dias mais frios, assim. Era 4 horas da tarde e parecia que era uma madrugada desses, né, frio aí que às vezes acontece no inverno. E ali eu encontrei algumas crianças que foram lá participar da missão ali, né? Que a gente levou cachorro-quente, levou roupas, e já estava quase encerrando a missão. A gente já estava guardando as coisas. Só tinha sobrado 5 cachorro-quente, que era nosso ali, do pessoal que levou, que a gente estava sem almoçar. E a gente falou, vamos comer depois, né? E tinha umas roupas de criança que eu levei dos meus meninos até, e falei, vou levar, né? Tá aqui, vai que. Mas não imaginava que ia encontrar criança. Estava lá no carro junto com as outras doações. Aí chegou 3 meninas com a mãe. E a mãe ficava lá, né? E essas 3 meninas, uma tinha a idade da minha filha, tinha 5 anos na época, que era mais nova. Tinha outra um pouquinho maior e uma de 9. E ali, né, eu peguei essa menina no colo e ela tava cheirando urina, né, assim, calça tudo suja, e aquilo me impactou. Eu falei, cara, que situação. Lembrei da minha filha, né, na hora, né, fiquei assim, muito emocionado com aquela situação. Aí uma delas, que é a maiorzinha, falou, tio, vem aqui ver minha casa. Aí eu falei assim, tá bom, né?
catou na minha mão, levou eu. Aí quando chegou, a gente foi lá na tenda dos braços abertos ali, e chegou lá, ela tava com aquela casinha de brinquedo do Gugu. Igual do Gugu, que tem um zíper lá, que, tipo uma cabana. E ali ela entrou e tirou um cachorro de pelúcia grandão, com um sorrisão no rosto, falando, tio, aqui é a minha casa. Cara, aquilo ali me constrangeu de uma maneira. Eu falei assim, cara, não é possível. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu saí de lá assim, impactado com aquela situação, com o sorriso da menina diante de um monte de usuários, o pessoal jogado pelo chão, e ela com aquele sorriso. É como, sabe, se Jesus ali sorrindo, sabe? É um sentimento muito, muito louco. E no meio deles, né, sendo a luz ali no meio do caos ali, e saí dali e vim embora chorando. Aí toda vez que eu vinha da Cracolândia, eu chegava em casa, primeira coisa, eu ia tomar um banho, né? Nem abraçava minha filha, esposa, nada. Eu ia tomar um banho, ficava ali uns 20 minutos debaixo do chuveiro, a água caindo, eu refletindo tudo aquilo que aconteceu. Digerindo, né? Digerindo. Pensando. Opa, e ali, né? Aí saí do banheiro, minha filha veio, eu abracei ela, lembrei da menininha e comecei a chorar. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque né, naquele dia estava muito frio, a gente não levou cobertor, não agasalho, nada. Né, e a menina naquela situação sem blusa, a menininha menor, né, cheirando urina, sem poder trocar, tomar banho, uma situação horrível. E ali eu falei assim, eu preciso fazer algo. E era um domingo, e isso daí eu fiz falei, vou fazer um post no Facebook e vou ver se consigo arrecadar alguns cobertores, né, sei lá, se algum amigo doar, eu pego e levo pra lá, distribuo, não sei, né? Não tinha muita noção. E daí fiz um post lá, ó, eu tinha mais de 1.000 amigos aqui no Facebook, e se cada amigo comprar um cobertor, que na época custava R$6, a gente vai conseguir aquecer 1.000 corações. Eu fiz esse post. E é engraçado porque após ir para Cracolândia, né, que tive aquela visão ali, né, que Deus me levou até aquele rapaz, passou um tempo, teve na Família da Fé um curso de missões, e ali com o pessoal da Jocum, né, teve um curso de missões, e ali falei, cara, eu vou ver como que é isso, vou me inserir. E ali comecei a fazer esse curso, e o tema, tinha alguns temas, né, algum trabalho, e algumas oficinas, né, e a nossa era com moradores em situação de rua. Na verdade, não nós, tinha essa opção. E eu falei, cara, eu vou nessa daí, de moradores em situação de rua, né? Tinha construir casa, tinha várias coisas, várias oficinas. E eu falei, vou no morador em situação de rua. E ali começamos a desenvolver, e o projeto final era entregar um trabalho para a igreja, que a igreja entendesse, opa, isso daqui dá para apostar nesse trabalho. E todas as oficinas fizeram isso. E ali a gente fez uma cotação de cobertores, de roupas, de tênis, várias coisas. E o projeto ali era ter uma casa que acolhesse eles também, os moradores em situação de rua, aqui em Campinas. E daí ele foi passando o tempo, beleza, a gente se formou, pegamos lá o diploma, né, missionário. Aí passou uma semana, eu olhei pro pessoal e falei, e aí? E agora? Todo mundo com diploma, né? Mas aí beleza, foi passando, foi esfriando. E porque eu trouxe né, a memória isso, porque no dia que eu fiz esse post, eu lembrei da cotação que eu tinha colocado no trabalho, né? E daí eu falei, pô, R$6 o cobertor, e se cada um doar 1.000 corações aquecidos, e beleza, fui dormir. Aí dormi, acordei no outro dia, cara, tinha tanto compartilhamento, comentário, passa sua conta, né? Naquela época não tinha Pix, passa sua conta, passa aí, cara. E eu falei assim, cara, como assim, né? Passa sua conta, eu não queria dinheiro, eu queria o cobertor, né? Sim. E daí, beleza. Aí eu trabalhava, né? Naquela época, fui na hora do almoço até o banco, abri uma poupança lá, aí peguei o número dessa poupança e comecei a divulgar. E o pessoal começou a depositar. Aí eu coloquei uma meta de 10 dias para arrecadar esses 1.000 cobertores.
mas uma meta ousada, porque assim, não estava acreditando, né, que a gente ia bater essa meta. Aí, no último dia, beleza, bateu a meta lá, legal, glória a Deus, né, vou gravar um vídeo aqui agradecendo. Aí gravei um vídeo, não ficou legal, sabe aqueles vídeos que você fica gravando lá, tem um melhor ângulo, né? Esse ângulo aqui tá melhor, esse lado direito tá menos cansado do que esse. Aí, pô, a luz. É a luz, né? Aí gravei, pô, não ficou legal. Aí tô gravando, recebo uma mensagem, falei, cara, eu vou abrir, né? Abri, era uma mulher falando assim, ó, acabei de conseguir o valor equivalente a mais 500 cobertores. E daí a meta era 1.000. Aí eu já gravei o vídeo na hora, já emocionado, né? Falando, ó, tava gravando agora e tal. Né? Tem até esse vídeo aqui lá no Facebook. E acabei de receber a doação aqui, então a gente não é mais 1.000, é 1.500 cobertores e tal. E ali, beleza. Aí isso, paguei pra fábrica e liguei pro cara, porque só tinha pensado nos 1.000, né? Aí falei, cara, ó, não é mais 1.000, é 1.500. Falou, cara, eu não consigo 1.500, né? Fabricar assim. Eu falei, não, só garante os 1.000. Os outros 570, tá tranquilo, né? Vou ter 1.000 e beleza. Aí mandou fabricar e tal, né? Mostrei lá as contas, como que foi arrecadado. Prestei a conta. Aí chegou esses cobertores, os 1.000. Aí eu não tinha onde colocar, cara. Eu falei assim, onde eu vou colocar esses cobertores? 1.000 cobertor, que loucura. Aí conversei com um amigo, né? Pastor Edson, hoje pastor lá na família, na Igreja Nazareno. Pastor Edson, ele falou, cara, eu tenho um barracão e você pode deixar lá no meu barracão. E aí, pô, começamos a descarregar aquele monte de cobertor e tal, até uns manos da rua ajudou e tal. Olha. Cara, aquele monte de cobertor, daí eu olhei pra aquilo e falei assim, e agora? Tem um cobertor, o que eu vou fazer? Aí tinha sobrado uma grana dos cobertores, né? Falei, vou comprar umas garrafas. Daí comprei aquelas garrafonas de 12 litros. Comprei e tal. Beleza. Nisso, uma moça viu ali o final da campanha. Uma moça que ela não é evangélica, né? Não segue a Cristo. Ela não segue, mas muito usada por Cristo, né? Nunca mais tive contato. Ela me chamou e falou assim, Juninho, eu vi o seu post aqui, cara, não te conheço, mas eu senti no meu coração de arrecadar os itens para fazer um caldo de feijão. Então, já arrecadei aqui os descartáveis, os itens para fazer toda caldo de feijão. Eu tô vou mandar 100 para você aí e tal, não sei o que. Cara, daí eu falei assim, pô, que legal, cara. Aí, pegamos juntamos cobertor, fiz o café. Aí eu falei, chamei meus amigos, falei, ó, gente, vamos pra rua, né? Antes que a gente não sabia como fazer, né? E vamos pra rua. E ali a gente começou a entregar um cobertor, entregava de 2, 3 pros caras, né? Não sabia, não tinha sabedoria, né? Mas Deus começou a mover o nosso coração. E ali eu lembrei do nosso projeto de missão e chamei o pastor Tiago Anzioto, mentor e amigo abençoado, a qual eu devo muita coisa a ele. Amo esse cara, né? Mandou um abraço para ele. E ali ele falou, pode usar o nome, cara, usa o nome lá, é pro reino. Aí, por quê, né? A gente colocou Compaixão Aquece, por quê? Compaixão, né, era o tema, e Aquece estava frio, então Compaixão Aquece. Trouxe o nome, e daí começamos com amigos, indo pra rua e tal, e fazia tudo em casa. E assim começou o Compaixão, né, de casa, fazendo ali com amigos, e foi vindo voluntários, e vai fazer 7 anos que a gente está com Compaixão, 3 anos que a gente está com a nossa base, 3 para 4 anos já, e muitas histórias, muita coisa nesse meio tempo aí, né, e é isso aí que aconteceu, como nasceu Compaixão. É muita coisa, né? Cara, e assim, até um convite quem tá assistindo aqui, a gente vai pôr depois os contatos, as redes do Compaixão que Aquece, do Juninho, e a parte de doação, a igreja doar, trabalhos sempre precisam, a parte de sua igreja querer conhecer o trabalho e levar você é resultado disso, né? Sim, a sua experiência foi justamente
uma viagem de curto prazo, né, jogo que a gente poderia chamar, né, de uma missão urbana. Uma missão urbana. E que pode continuar, pode acontecer isso na sua igreja, pode acontecer isso no seu grupo de jovens. A gente às vezes reclama tanto, né, que jovem não faz, que tem o pessoal mais velho que está acomodado, mas o que a gente pode fazer? Né? O que a gente já tem à mão, né? A gente às vezes reclama tanto do que a gente não consegue fazer ainda, mas tudo que já tem à mão, a gente já tem feito, né? E, mano, muito obrigado, assim, por esse testemunho, assim, para vocês, não só você, mas a família, né? Porque é um tipo de ministério que requer muito da pessoa, né? Um desgaste muito, não que os outros não, mas eu trabalhei um curto prazo, 1 ano e meio, 2, com 1 ou 2 de rua, e acho que essa é a concepção que você falou, é uma loucura, né? Uma loucura. Essa questão de você ter a expertise de entender quem tá tentando enganar quem não. Sim. Não dá mais de um cobertor, porque depois o cara vai vender ainda pro outro morador, né? Vai trocar, né? Sim. Então você vai fazer triagem, né? Coletar informações para poder... E hoje, assim, como que o Compaixão Aquece, como que vocês atuam hoje? Sim, então, a gente foi, né? Deus foi direcionando. Como a gente fazia as coisas em casa, ficou muito apertado ali, né, para fazer tudo e fazer um monte de pão. A gente levava para Cracolândia. Uma vez a gente fez 500 cachorro-quente dentro de casa. Cara. E assim, cara, loucura, né? E daí Deus direcionando, precisa de um espaço. Lembramos novamente do projeto, que tinha uma casa. Comecei a procurar casa, visitei algumas casas. Deus falou, não é uma casa, é um lugar onde eles vão chamar de igreja deles. E daí, amém, comecei a pesquisar, até que eu recebi de um amigo lá um link, falou, cara, esse espaço aqui, ali na Salles de Oliveira e tal. Aí entrei, achei legal, só que o valor, assim, valor meio salgado pra época, porque a gente não tinha nem um fundo pra nada, né? Eu trabalhava, né, naquela época, minha esposa e tal. Falei, tem que ser um valor ali, pelo menos, né? Não cria, assim, que Deus, ele ia suprir tudo. Tava num momento meio que eu tô fazendo. E daí, entrei em contato lá no barracão, fui conhecer, gostei. Falei, um espaço pequeno, mas aconchegante e tal. E daí, fiz uma oferta pro cara. Falei, tava anunciado por 4 mil. Falei, quer saber, eu vou jogar uns 2 mil, mas já acreditamos que o cara não ia aceitar. O cara não vai aceitar, metade do preço e tal. A localização. Localização muito boa e tal. E daí, fiz a oferta lá, cara, passou, horas. O cara respondeu assim, cara, aceito. Eu falei, ixi, ferrou. eu achei que ele não ia aceitar, não estava preparado para sim. Oh, Deus. E agora? Eu esperava que ia chegar daqui uma semana, ia programar, fazer uns posts, né? Agora... Ou então o cara não ia aceitar, eu tinha uma desculpa já, né? Tentei e tal. Não é do lugar, não é o lugar, não é da vontade de Deus, né? E daí a hora que o cara falou assim, tudo certo, eu falei, meu Deus, né? Falei com a Cris e tal. Aí eu peguei e falei, novamente, né, vou apelar pros amigos. Falei, eu preciso de 50 amigos que doem R$50 por mês para me ajudar. Porque eu pensei, R$2.000 de aluguel, mais água e luz, ali uns 2,5, tá tranquilo. Aí já consegui de cara, em uma semana ali, esses 50 amigos. Aí fechamos lá toda a documentação, tal, inclusive fiz no meu nome. Né, minha esposa ainda falou assim, você tem certeza que você vai fazer no seu nome isso, né? Um aluguel, e a gente já pagava aluguel, tinha o nosso já da nossa casa. Tem certeza? Eu falei assim, Deus direcionou, eu creio, amém. Aí assinamos tudo, entramos lá, começamos a reformar. Aí passou o primeiro mês, os 50 amigos ali ajudando. Segundo, terceiro mês, aí no quarto já começou a reduzir. Aí tal. E assim, de 3 anos que nós estamos lá, a gente nunca atrasou um aluguel, água, luz, internet, tudo, Deus proveu tudo. E quando eu achei que, cara, cadê os amigos que tá caindo? Deus levantou pessoas que ao invés de dar os 50, dava muito mais, supria o outro que não tinha dado. E hoje a gente vive esses milagres. Hoje a gente, na pandemia a gente não parou, né, que foi... Assim, a gente começou um trabalho mais intenso na pandemia, que quando as igrejas fecharam,
né, as ONGs, albergue, tudo fechou. O pessoal ficou na rua. Não podia. Aí o pessoal ficou na rua. Aí eu olhei para minha esposa e falei, Cris, a gente não pode parar. Então ela falou assim, o vírus ele não pode parar a missão, né? E daí a gente falou, não, então vamos fazer marmita e vamos continuar levando. Aí a gente pegou, com isso a gente tem uma Kombi hoje, né, também. A gente começou a fazer as marmitex e eu chama até hoje, né, iFood do Compaixão. E daí a gente começou a fazer as marmitex e levava a marmitex, um cobertor, um suco e uma sobremesa, né, uma bíblia, só que ali não podia descer porque estava naquela situação do Covid, só que chegou um momento que a gente já não estava, né, não negligenciando a situação, mas a gente estava tão com Deus que a gente descia, abraçava, sim, e falava do amor de Deus para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, assim, sem lembrar de tudo que estava acontecendo. É como se Deus estivesse blindando a Kombi e a gente estivesse debaixo de uma nuvem ali, e Ele falando assim, pode ir que eu estou protegendo vocês. E a gente foi, assim, toda a pandemia, toda a quarentena que teve, todo, né, lockdown que teve, a gente saiu na rua e entregou. A gente ia 3 vezes por semana e entregamos, fizemos o trabalho de evangelizar e nenhum do projeto ficou doente. Aqueles que ficaram foi suspeita ou levemente, mas assim, graças a Deus, Deus guardou todos, né? Inclusive tem até um testemunho de um rapaz que ele veio para conhecer o projeto e ali ele gostou, e o pai dele processava uma outra religião, o pai dele pegou Covid e dali ficou entre, né, a vida e a morte, e Deus visitou ele e ali ele foi alcançado, hoje se batizou, tudo. Então assim, nesse período de pandemia Deus fez, sabe, foi trazendo pessoas que não conheciam a palavra, pessoas que e o Compaixão, ele é isso. Hoje ele não, como ele não está ligado a denominações, a uma placa, né, por mais que eu esteja debaixo né, do pastoreio do meu pastor José Tiago, mando um abraço para ele, pastora Flávia, eles oram por nós, tudo, né? A Casa de Amor é uma igreja que serve também o Compaixão. Ele tem essa abertura de vir pessoas que não conhecem a palavra, ou que estão desviados, ou que realmente, cara, eu sou espírita, eu sou isso, aquilo, eu posso ir, eu posso conhecer. Irmão, você é bem-vindo, vem ajudar, né? Inclusive tem uma das pessoas que hoje é liderança no projeto, ela veio e ela falou, cara, eu vejo o pessoal falando de orar, de interceder, de não sei o que, nessa linguagem, mas eu sou uma pessoa que, cara, eu tomo minha cerveja, eu dou meus rolês, vou pro meus pagodes e tá tudo bem eu participar, ajudar, porque se não tiver você já me fala, porque, né, eu falei, pelo amor de Deus, você é bem-vindo aqui, vem participar. Eles são pessoas que estão instruídas para isso, mas isso é a sua vida, então fique em paz, você vai vir, né? Não vou colocar você lá para orar pela pessoa, mas você vai abraçar, você vai se envolver e eles vão enxergar o amor de Deus através da sua vida, do seu abraço. E daí essa pessoa, pô, legal, eu posso então, né? Aí hoje essa pessoa é uma pessoa que ela é liderança no projeto e se batizou, a filha dela também se batizou e hoje a gente serve junto. Então no Compaixão ali a gente começou esse trabalho, né? O acolher mesmo, né? O acolher. E daí, quando passou a pandemia, tudo pode abrir, tudo pode funcionar, a gente começou a Terça que Aquece. E a Terça que Aquece hoje é toda terça-feira. Nós acolhemos o pessoal em situação de rua. Às 10 horas da manhã, nós distribuímos uma senha e eles retornam a senha, faço o acolhimento deles, pergunto o nome, tamanho de roupa, de onde veio e tal. A gente entrega uma pulseirinha com a numeração. 5 horas da tarde ele retorna e ali ele entra, toma um café da tarde, toma um banho, troca de roupa, depois fica assistindo ali um filme, algo ali, e daí 7 horas a gente começa o culto. Depois do culto, Deus
eles jantam, e daí Deus direcionou a gente para abrir como albergue também. Então, só que o nosso espaço ele é pequeno. Então a gente... Ainda. Estamos dando um próximo passo de fé. Amém. Em nome de Jesus. Aí a gente, como é um espaço pequeno, a gente acolhe os 20 primeiros que chegam. Então os 20 primeiros são os 20 que vão dormir, né? Então o primeiro ele tem prioridade de escolher roupa, calçados, e aí, né? Porque ele se esforçou para chegar primeiro. Sim. E daí os 20 primeiros eles dormem lá. E você ouvir de pessoas que, cara, fazia meses que eu não tinha um sono assim, um descanso, e você viu os caras capotar e roncar. Na rua, desliga, né, mano? Desliga. Na rua você não vê um cara roncando. Tá ligado? Porque o cara tá ligado 24 horas ali, dormindo, ele tá... Não tem paz. Você chegou perto, o cara já... Opa, o que foi? Né? O cara tá ali. E ali na sede, ele deita, ele descansa, né? E ali... esse trabalho é importante porque... a gente fala que um banho traz dignidade. Sim. Tem cara que tá meses sem tomar banho, sem trocar de roupa, né? Isso é mais real do que a gente imagina, né, mano? Sim. Quem nunca teve contato com projetos relacionados a pessoas em situação de rua, é surreal. É surreal você pensar, não, ainda tem gente que de manhã tá acordando e tá revirando lixo. Sim. Pra conseguir comer alguma coisa, ou tá passando frio, ou tá sem suas higienes mínimas por semanas ou mais de mês, né? Isso é real. Sim. Né? Aliás, até fazendo um convite a você que ficou intrigado, porque por enquanto eles atendem 20, olha, talvez você esteja em resposta de oração para próximas semanas, isso é mais de 20, Sim. né? Aumentar esse espaço, aumentar esse voluntariado, aumentar esse atendimento. Sim. Cara, e assim, essa é minha oração, assim, desde que eu conheci você, assim, o ministério, que Deus se manifeste continuamente, que Deus abra as portas, porque o reino de Deus tem sido cada vez mais constituído e proclamado através disso. Pessoas simples, homens simples, mulheres simples, que vão atuar, vão fazer as pequenas coisas, as coisas que ninguém quer fazer muitas vezes, fazer as coisas que ninguém quer fazer quando ninguém está vendo. Sim, sim. Mas essas coisas nas mãos desse Deus grandioso que a gente serve, muda tudo, né, mano? Amém. Muda toda a história e tem a manifestação e a transformação e o tocar vidas, né? O reino é estabelecido com a salvação, com a libertação, e as pessoas são chacoalhadas, né? Por esse reino que vem, e quando ele vem muda tudo. Né? Cara, e assim, lá a gente ouve os testemunhos deles, né? Muitas pessoas falam, pô, o cara tá ali sem vergonha, mora na rua, tal, né? Cada um tem uma história, cada um tem um passado, né? Tem pessoas que por diversos motivos estão nas ruas. Mas ali você ouve uma pessoa que fala assim, cara, eu gosto de vir aqui porque ninguém liga pra, opa, se eu tô fedendo, ninguém liga, né, pra minha situação, então nós sentimos acolhidos. Então por isso que a gente vem aqui na igreja, pastor, né? Então eles chamam lá de igreja, a igreja deles, né? Porque é o lugar a qual eles são acolhidos, recebem a palavra, se alimentam e a gente tem muitos testemunhos, né? Dentro de todo o trabalho que aconteceu. E eu preciso falar do Edson, né? Eu sei que o tempo é curto, mas eu preciso falar do Edson, que é um cara que a gente, no centro ali fazendo evangelismo, orando, ele chegou próximo e ali Deus foi trabalhando e ele se reconciliou ali na oração, né? E no outro dia a gente conseguiu uma entrevista para ele num restaurante aqui em Campinas, e ali ele falou, tá bom, mas eu não tenho roupa, não tenho nada, cara, eu preciso de roupa social, tal. Postei lá na internet de novo, roupa social, tal, sempre recorrendo à internet. Sim. Mas dessa vez não teve repercussão, né, não consegui. E daí Deus falou no meu coração, vida nova, roupa nova, vida nova, roupa nova. Falei, quer saber, vou lá no shopping, passo o cartão lá e vou pegar tudo zerado pra ele. Aí a hora que eu cheguei com a sacola, cara, cheguei com a sacola pra ele aqui, ó, ele viu tudo novinho, tudo... Ele falou, cara, né, começou a glorificar Deus, fez essa entrevista, resumindo, fez a entrevista, no outro dia ele já foi trabalhar e já foi para um abrigo do restaurante, saiu da rua, foi para o abrigo, passou um tempo, ele foi para São Paulo transferido, depois ele voltou, hoje ele é gerente, cara, ele é gerente do restaurante Nativas, quem for lá no Nativas lá, vai lá e dá um abraço no Edson, o cara mais sorridente que tem lá no restaurante. E, cara, pra você ver como Deus, ele honra,
Eu fui comemorar o dia do aniversário da minha mãe, aniversário dela, lá nesse restaurante. Olha. E lá ele tava lá e tal. Ele não sabia o que fazer pra agradar a gente. E ali no final do aniversário ali, né? Do jantar, eu fui entregar a conta pra ele. Ele pegou daqui e tal. Falei, eu tô esperando lá pra trazer a maquininha. Ele falou assim, trouxe, tá pago. Eu falei, como, cara? Ele falou assim, cara, não existe valor que eu possa fazer pra retribuir aquilo que Deus fez na minha vida, através da vida de vocês. Então, isso é um simples gesto. E ali, cara, eu saí sorrindo, dando graças a Deus, né? E hoje a gente tá ali. Hoje, o Compaixão, ele é um braço das igrejas. Então, é o que a gente costuma falar. Às vezes a igreja, ela não tem um departamento de missões, ela não tem uma estrutura, né? E eu creio que Deus, ele colocou o Compaixão Aquece para ser esse braço de impulsionar as igrejas. Então, por isso que hoje a gente tem parceria com várias igrejas que estão indo, que não tem um departamento de missão, e ali começam a entender, aprender, e ali depois eles vão e criam um departamento e começam a ir para a rua, né? Então, a gente tem 4 ou 5 igrejas que já estão fazendo esse trabalho de ir para a rua, de levar a marmita, de acolher, porque começaram ali dentro do Compaixão, né, tendo essas instruções. E hoje a gente tem um projeto lá que é Adote uma Terça. Então as igrejas vão lá e trabalham numa terça-feira. Que legal. Cuida de toda a missão, desde da cozinha, desde do acolhimento. E fora isso a gente está também envolvido, né, porque uma coisa vai levando a outra, né? Quando a gente vai pra rua, a gente tem acesso à família, aí você tem acesso à família, aí precisa de uma cesta básica, então a gente cuida dessa família. Aí tem um filho que foi levado pelo conselho tutelar, que tá numa casa, né, Cidade dos Meninos ou algum outro lugar, então a gente começou a ir também para esses lugares. Aí Deus, ele foi levando a gente para vários lugares, então hoje a gente atende, né, temos psicólogos voluntários que também vão nas comunidades terapêuticas ali fazer um trabalho de conversa, né, com o pessoal, tentando despertar ali, né, realmente uma mudança. E é isso, muita coisa para falar, né? Assim que... Nos bairros também, né? Vocês têm um trabalho, assim, mais itinerante, assim? Isso, é isso mesmo? Não posso esquecer de falar isso, né? Toda quinta-feira nós estamos nas comunidades. Então, assim, a gente começou a ir para a rua, mas depois que voltou, a questão regularizou tudo, né? Graças a Deus, ficou tudo bem. Os projetos começaram também a voltar a ir para a rua. Aí a gente começou a perceber que a gente estava indo junto com outros projetos. Aí Deus direcionou e falou assim, não, começa a ir para lugares que existem pessoas que não vivem em situação de rua e não têm o que comer. Sim. E Deus falou assim, vai para as comunidades, direcionou mesmo, e a gente começou a ir. E hoje a gente tá, cada quinta-feira a gente está em uma comunidade, nós levamos a Marmitex, levamos a estrutura de som, levamos as cadeiras, e a gente faz um culto ali, e faz, né, distribui a marmita, ali se tiver alguma família que precisa de uma visita, de um acolhimento, a gente faz esse acolhimento e tenta direcionar para uma igreja local, ali mais próximo, né, ou se essa pessoa não quer ir mais próximo, direciona para uma igreja das pessoas que fazem parte do projeto, que pode acolher, pode cuidar, pode buscar. Então a gente tem esse trabalho nas comunidades. E um trabalho que hoje ele está consolidado é na comunidade do Shalom, a qual a gente foi para fazer uma festa de Natal. Deus direcionou, a gente apadrinhou as crianças, a gente chegou lá, não tinha onde fazer, né? Tava um sol, aí uma mulher usada por Deus falou assim, eu moro lá em cima e no meu barraco lá na frente tem uma árvore, e lá, dá pra fazer debaixo da árvore lá. Eu falei, legal. Aí a gente foi, né, colocamos as cadeiras, as mesas, e nesse dia eu tinha conseguido doação de McDonald's, de McLanche Feliz, cara. E muitas crianças ali não tinham ainda, né, comida ali, o McLanche. Foi um dia maravilhoso. E ali de baixo, ali, Deus começou a mover, mostrar algumas coisas. E a gente falou, não, a gente vai ficar aqui nessa comunidade por um tempo. E a gente ficou 3 meses ali na comunidade, fazendo esse trabalho toda semana. Indo lá, levando, fazendo culto. E até que o morador ali, né, que é o pastor hoje, o pastor Edmilson, ele sentiu no coração de construir um barracão ali de madeira na casa dele mesmo, no terreno dele. E daí eu falei, beleza, vou apelar para a rede social de novo. Aí fui para a rede social e a gente conseguiu a ajuda de uma igreja, de outra, madeiramento. Hoje tem uma igreja lá no Shalom de madeira, e é onde
vários projetos vão lá, deu origem nisso, e hoje é um local que tem culto 2 vezes por semana, e de domingo tem escola bíblica para as crianças. Então as crianças vão lá, elas tomam um café da manhã, né, e ali os pais também são ministrados, e hoje vários projetos missionários, projetos sociais, ONG, institutos vão lá para fazer um trabalho na comunidade e usam um espaço ali que foi feito de madeira, né, o chão era batido, a gente concretou, telha, cara, é um espaço aconchegante, e hoje tem esse projeto consolidado no Shalom, e o desejo do nosso coração é implantar isso em todas as comunidades que Deus direcionar. Amém. Isso que você comentou, né, do ministério ser um braço da igreja, cara, como isso é importante, assim, é necessário para a igreja, né? Essa questão de entender que é um corpo, Sim. né? É um corpo que os membros não estão esquartejados, cada um num canto, tá unido nesse mesmo corpo. E, cara, infelizmente a gente tá acabando. Nossa, Poxa, e essa é a palavra, infelizmente, porque... Obrigado por aquecer o nosso coração com tantas histórias e testemunhos a partir de se dispor assim para Deus, né, de uma forma tão linda mesmo. Cara, eu tinha muita coisa mais para perguntar que eu quero vamos fazer com a Cris, né, se Deus quiser também. Mas uma coisa só que eu queria para fechar assim, as pessoas podem auxiliar o projeto, e vocês enquanto família assim, missionária, como que também pode auxiliar, no caso vocês, né, assim. Como a gente pode auxiliar? Como que as pessoas podem auxiliar? Porque hoje você tá trabalhando integralmente no Compaixão, sim, né? Sim, estamos entrando em um ano já, né, que Deus, ele direcionou. Jamais imaginei que eu pararia de fazer aquilo que eu amava fazer, que eu trabalhava com comércio exterior, importação, 20 anos nessa área, desde patrulheiro e tal, 7 anos numa empresa, tá, como supervisor, gestor de equipe ali. E aí Deus direcionou, chegou o momento. E eu falei, Cris, vou pisar sobre as águas, dar um passo de fé. Aí eu falei para Deus, a resposta é minha esposa. Se ela olhar para mim e falar, tamo junto, vai, é que eu vou entender que é o Senhor que tá impulsionando. A hora que eu falei para ela falou isso, eu falei, é Deus. E pedi a conta, né, 7 anos de empresa, tudo, resumindo. E hoje eu tô lá no projeto, realmente vivo da fé, né. Hoje não é o projeto que me paga, né, a gente não tem essas condições por enquanto, né, mas eu creio que vai chegar um dia da gente conseguir trazer o suporte para várias pessoas que são importantes ali, que a gente poder, equipe, abrir todo dia, quem sabe, né? Todo dia eu tô lá, mas a gente não abre todo dia para atendimento, porque é um trabalho cansativo. É muita logística. Muito desgaste, né? Muito desgaste. Muito gasto. Então hoje, graças a Deus, a gente tem algumas parcerias com empresas, né, que fazem doações, né? Mas eu como pessoa física, né, como missionário, hoje vivo da graça de Deus, né, Deus levantou uma família para cuidar de mim, da minha família, e falou, cara, você não tá sozinho, fique em paz. E hoje todo mês essa família me ajuda. Amém. Então graças a Deus aí, sabe, nos mínimos detalhes, sabe, coisa que no ano passado eu falei, Cris, esse ano a gente tem que se policiar porque eu não vou ter 13º, né? Sair do trabalho, né? Aí ela falou, verdade, a gente ia viajar, todo ano a gente viaja. Aí, cara, na época do 13º, né, que ia cair, essa família veio e falou assim, ó, sentimos no coração de Deus, porque você trabalha assim, você trabalha para Deus. E muito. Trabalha muito. Então, nada mais justo do que você ter um 13º. Aí eu comecei a chorar na hora. Cara, eu liguei para minha esposa e falei assim, tem o 13º, né, vamos viajar, graças a Deus. E é isso, esse é o cuidado de Deus. Às vezes vai ser o pastor tá aqui, um jantar, né, toma aqui, vai você e sua esposa. É Deus cuidando em todos os detalhes. Então hoje, graças a Deus, nossa casa ela tá bem suprida, assim, graças a Deus não falta, de nada tenho falta, né? Sim. Então é isso, Deus é maravilhoso, né? E Ele é fiel para cumprir. Se Ele chamou, se Ele falou, pisa sobre as águas, vai, Ele tem suprido, e graças a Deus a gente
tá muito feliz servindo a Deus. Que Deus mande mais famílias. E se você está assistindo aí, Deus tocou seu coração, seja intercessor, Amém. Não só do Juninho, quanto do ministério, um mantenedor também. Sim, que assim, os campos estão brancos, né? Faltam sempre trabalhadores, né? Mas a gente sempre tem esse entendimento, né? Que há um missionário e há uma equipe que Deus mobiliza por trás, né? Sim. Auxiliando na parte logística, na parte de família, na parte de ser pastoreado, na parte de ser cuidado, na parte financeira também, intercessão, né? Muito lindo, muito bom. E de novo, infelizmente. E a gente... você trouxe um livro, né, para indicar para o pessoal. Sim. Pode mostrar aí para nós. Amém. Paixão pelas Almas, né? Sim. Um livro, Oswald Smith, um livro que abriu minha mente, né? Meu coração, sobre pessoas, sobre vidas, né? Sobre avivamento, né? E como Felipe levou uma palavra até a nossa igreja, que o avivamento ele começa dentro dos nossos lares, na nossa mesa, né, com os nossos filhos. Então é um livro que fala muito sobre isso, sobre o avivamento, sobre arrependimento, né? Então indico para você que você vai ficar apaixonado por almas. E é aquele livro que direciona a gente a realmente o que importa, né, mano? O que importa. Os valores que são, sim, inegociáveis. Eternos, né? E eternos, E a gente quer também agradecer a sua presença. Obrigado, e te mano. Presentear com esse livro aqui, A Hora da Restauração, Espiritualidade e Missão. São três tópicos, né? 3 autores, o Luiz Saião, Nelson Bumilcar e o outro, eu esqueci. Itamir. E eles falam sobre missão a partir da perspectiva de Abacuque, de Neemias e de Esdras, né? Cara, bem legal, então a gente... Tô morando em Neemias e Esdras, assim, tô apaixonado. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. E, cara, aí você vê, isso daqui é muito de Deus. Que bom, cara. Mano, obrigado de coração. Pra gente é uma honra mesmo receber e que Deus, de fato mesmo, que Deus abra as portas, que Deus estenda, né, prepare esticar as estacas, as cordas e aumente os espaços, porque é uma ação que eu tenho feito, assim, pessoal mesmo. Deus, tem gente muito séria. Amém. Tem gente muito séria lutando pelo reino, né? Bravamente. E a gente sabe que Deus é um Deus que tá do lado. Então, essa é a nossa oração, mano. E tamo junto mesmo. É verdadeiro, tamo junto, né? Deus tamo junto. Obrigado, eu que agradeço. Eu posso fazer um agradecimento bem breve? Lógico. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. E não posso deixar de agradecer a minha esposa, né? Esposa maravilhosa, a qual, como foi falado, né? Tem muitas histórias para falar com ela de como ser esse suporte do missionário, porque a esposa ali, e quando ela não entende, isso gera muita coisa, né? Então demorou para ela cair ali, né? E Deus falou com ela, e hoje ela é meu suporte, ela é meu alicerce, né? Sair debaixo de um direcionamento dela ali, vai com Deus, vai dar tudo certo. Estar aqui com uma bênção dela, né? Orando por mim, isso faz toda a diferença. Então, amor, te amo. Meus filhos, né? Meus filhos abençoados, toda a equipe do Compaixão Aquece, intercessores, membros, mantenedores, todas as pessoas que nos ajudam aí nos bastidores, que muitas das vezes não aparecem, né? Mas a missão é assim, né? É feita com os joelhos, com as mãos, né? E com os pés, né? Então, agradecer a todos que têm feito a diferença aí através do Compaixão Aquece, para a honra e glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe toda essa equipe, em nome de Jesus. Leva o nosso abraço também para todos. Amém. Aliás, a próxima vez mais vocês um ministério que a gente tem que visitar. É. Cada episódio a gente fala assim, esse a gente tá pendente ainda. Com certeza. Serão bem-vindos, viu? Obrigado. Muito mano. bem-vindos. Tá. E agora a gente está indo para Belém, ora por nós. A gente vai a segunda viagem missionária, agora no meio do ano. Amém. Amém. Deus tá abrindo mais um leque pra gente. Em nome de Jesus, o ano que vem vai sair o Compaixão. A equipe Compaixão vai para Belém. Então Deus está estruturando. A gente está indo com a família da fé
E daí no ano que vem para ir uma equipe daqui. Glória a Deus. Glória a Amém, Deus. mano. Tá orando, Amém. sim. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser, né? Já É. não vou esquecer de trazer os lencinhos, porque precisa, né? Vai precisar. Amém. Prepara aí seus lencinhos também. Muito bom. Valeu, Amém. mano. Obrigada, gente. Falou, gente. Deus abençoe. Até.